mais uma noite como igreja do Senhor. Te adoramos, Pai, te exaltamos, te glorificamos, Deus, porque o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser exaltado. Venha sobre as nossas vidas, Pai, encharcando a nossa terra, encharcando as nossas vidas, com o mover do Teu Espírito Santo, com a água do Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós te pedimos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração a Ti, porque só o Senhor é digno de ser adorado, só o Senhor é digno de ser exaltado. Como nós declaramos aqui, ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. O Senhor nós não podemos ver, nós não podemos pegar, mas nós sentimos a doce presença do Teu Espírito Santo movendo sobre a Tua igreja, através da Tua igreja. Ó Pai, que o Senhor continue tendo liberdade sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que esse culto, essa noite, nós possamos ser regados, que os nossos desertos sejam regados, amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo, profeta Isaías 55. Isaías 55, versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor. Pai, nós te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Espírito Santo, venha direcionar aqui esse lugar. Espírito Santo, venha nos posicionar. Espírito Santo, venha aqui mudar o nosso ambiente. Espírito Santo, venha aqui agir. Espírito Santo, fecha as janelas, Senhor. Abra a porta. Espírito Santo, vem aqui abrir corações. Espírito Santo, vem aqui sobre nós, trazendo direção, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo restauração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, queridos. Queridos, eu queria que você estivesse atento àquilo que o Espírito Santo precisa fazer. Eu acredito que cada um de nós aqui precisa de uma porção essa noite. Nenhum de nós está aqui porque gostamos desse lugar num sentido de achá-lo aqui bonito. Há muitas condições de nós estarmos aqui, nós precisamos pensar a respeito. Eu queria que a gente pensasse aquilo que Isaías está dizendo. A todos vocês que têm sede. Quem tem sede, irmãos? Quem aqui tem sede?
Nós precisamos pensar, irmãos, o que é ter sede? É engraçado porque a gente precisa pensar o que é sede. O que leva um atleta a ter sede? O que leva um atleta a ter sede? Praticar esporte. Sim ou não? Quando ele se exercita, ele vai ter necessidade de repor suas energias, ele vai desidratar, ele vai perder líquido, e se ele não se hidratar, ele terá dificuldade. Agora, o que leva um cristão a ter sede? O que leva um cristão a ter sede? É ele realmente exercer o papel que lhe cabe. À medida que nós corremos as nossas corridas do Evangelho, à medida que nós trabalhamos para o Senhor, trabalhar cansa, irmãos. Cansa. Trabalhar cansa. E a gente precisa pensar. Então, quando eu trabalho, quando eu exerço aquilo que o Senhor espera de mim, eu vou precisar repor as minhas energias. Então, ter sede. A gente tem sede quando a gente não faz nada? Até tem, mas é menor. Sim ou não, irmãos? Agora, a gente tem muita sede também quando a gente pode estar até fazendo nada. Quando está no deserto. Então, a gente tem pessoas que têm sede porque estão no deserto e estão a ponto de morrer. Mas a gente tem pessoas que têm sede porque elas têm exercido a fé, porque elas têm trabalhado, elas têm buscado semear, buscado alcançar, buscado salvar vidas, buscado pregar o ano aceitável do Senhor, e à medida que elas vão dando de si, elas têm sede. Os desafios que nós recebemos faz com que a gente precisa crescer mais, se alimentar mais, para que a gente possa realmente vir de encontro à vida das pessoas que precisam. Isso dá em nós sede. Então eu quero perguntar de novo. Venham, a todos vocês que têm sede, venham às águas. Jesus vai dizer, quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus é a fonte de água viva. Mas aqui ainda Isaías sabia que Jesus viria, mas aqui nós ainda não estamos no Evangelho. E aqui nós estamos com o profeta Isaías dizendo, todos vocês que têm sede, venham às águas. Queridos, quando as despensas da minha casa estão vazias, onde eu vou? Supermercado, não é isso? Quando eu preciso de remédio, onde eu vou? Na farmácia. Parece tão óbvio, né? Mas é engraçado que quando a gente tem necessidades, quando a gente está em desertos, a gente não entende, a ficha não cai. A gente quer que alguém resolva os nossos problemas. A gente espera que alguém aperte um botão e eu caia numa situação de tranquilidade e tudo pronto. A gente precisa pensar a vida. Se eu só durmo tarde, não alimento bem, se eu estresso o meu organismo, crio dificuldade para ele, eu alimento mal, qual o resultado, qual a conclusão para a minha vida? Péssima saúde, pouco tempo de vida. Então, a nossa fé, a vida cristã, ela é assim. A gente vive do nosso jeito. E preste muita atenção. Eu falei isso aqui domingo não, quinta-feira acho que passada. O diabo não está preocupado. O diabo, queridos, ele não quer que você faça capetice. O diabo não está preocupado de levar você a fazer capetice. O diabo só quer que você faça aquilo que você quer. O coração do homem é mau.
o nosso Deus disse que Ele entregou o homem às suas paixões. Deus entregou o ser humano às suas decisões, livre-arbítrio. Então o que o diabo faz? Deixa a turminha fazer o que eles querem do jeito deles, que está bom para mim. Está bom para mim. Queridos, nós somos chamados a uma vida em Cristo. Nós somos chamados a ir em águas, a buscar águas que reguem as nossas necessidades. Nós precisamos ir em fontes de águas vivas, que produzem vidas. E nós precisamos pensar isso. Todos vocês que têm sede, venham às águas. Queridos, é uma chamada. Quem tem sede, vem às águas. Aqui Isaías está falando primeiro de uma pessoa. E eu queria que a gente separasse isso. A todos vocês, uma pessoa no sentido assim, uma classe, né, uma categoria. A todos vocês que têm sede. Então ele está falando a quem tem sede. Todos vocês que tenham sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, ele mudou agora. Então, quem tem sede, agora você que não tem dinheiro. São dois grupos de pessoas, ok? Então, quem não tem dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem. Mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer para comprar? Eu estou num lugar de dificuldade, eu estou com muita ausência, eu estou realmente desprovido. Não, nosso Deus está dizendo, venha e compre sem dinheiro. Pode vir, venha e comprem sem dinheiro e sem preço. Compra o quê? Vinho e leite. Vinho e leite. Água, vinho e leite. Uns precisam de água, outros precisam de vinho e leite. A água é só ir buscar, ela é de graça, ela é abundante. Vinho, você acha vinho pronto na natureza? Você acha leite pronto na natureza? Não, você vai ter que no mínimo ir lá e tirar. Ou pagar quem tirou. Certo? Então nós temos alguém que precisa de água, temos alguém que precisa de vinho e leite. Dois grupos de pessoas. Que lugar que você está? Talvez alguns precisam de água, outros precisam de vinho e leite. O que é sede? O que nos leva a ter sede? Aonde vamos quando temos sede? A gente precisa pensar isso. Eu sei aonde eu busco a minha água. E não é na geladeira e não é no filtro de barro lá em casa. Porque a gente está falando de uma outra água. A água do Espírito. Então nós temos aqui dois níveis de água. A gente pode pensar uma água que realmente refrigera o nosso corpo, porque o nosso corpo estressa, o nosso corpo precisa de refrigério. Mas há uma água que vem sobre o nosso espírito. E a gente precisa pensar essa água do Espírito. Então, a todos vocês que têm sede, venham às águas. É preciso ir às águas. Muitas das vezes nós alegamos que a gente não faz muita coisa porque não tem tempo. Muitas das vezes a gente fala que não faz porque não tem dinheiro. Na realidade, eu queria que a gente desconectasse um pouco da questão do dinheiro. Porque o que Isaías está dizendo, olha, embora você não tenha, ou embora você ache que não seja capaz, se você for à procura, se você for alcançar, se você for buscar,
Se você bater, a porta vai ser aberta. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que procura, acha. Sim ou não, irmãos? Isso é Evangelho. Isso é Novo Testamento. E essas palavras são de Jesus Cristo. Olha como que Isaías desenha o Evangelho que viria a ser realizado. Queridos, preste atenção. Quando a gente deixa o texto bíblico, lá 2000 anos atrás que seja, a gente perde a oportunidade de entender que o Deus que prometeu, Ele cumpriu, Ele realizou e continua a cumprir e a realizar. O nosso Deus, que é Deus presente no passado, Ele é Deus presente no presente e Ele é Deus presente no nosso futuro. A gente precisa pensar, queridos, porque eu não posso entender que essa água era para Isaías, essa água é para algumas pessoas que Isaías estava dizendo lá em seu tempo. Não, não é. Quem está em deserto, vem a mim e beba. Quem está triste, vem a mim e beba. Quem está morrendo, vem a mim e beba. Agora, se você acha que você é incapaz, que você não tem recurso, que você não tem condição, deixa eu te falar, venha a si mesmo. Venha a si mesmo, porque você vai encontrar. Venha, que você não vai achar só água, você terá também vinho e leite. A gente precisa pensar, queridos, às vezes nós podemos ser ou se enquadrar nos dois níveis de pessoas. Nós tanto temos sede, quanto necessitamos de vinho e leite. Eu queria que você pensasse a sua vida. Quanto do Espírito Santo você conhece, quanto que você já buscou conhecer, quanto que você já mergulhou nessa água do Espírito, quanto que você viveu para você mesmo. A gente precisa pensar além de uma religião, a gente precisa pensar como filhos de Deus, que somos. Porque há uma promessa de Deus, aquilo que Isaías profetizou, Jesus realizou, e há uma palavra liberada para nós. Porque o Deus que prometeu, Ele cumpriu e Ele há de fazer infinitamente mais. Então eu preciso experimentar do seu Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ter sede, buscar essa conexão com o Espírito Santo. E isso não é igreja evangélica, isso não é nenhuma outra condição de igreja. É a simples condição de uma vida com Deus. E a gente precisa pensar isso. Venham. Há um chamado, e essa palavra vem, ela vai se repetir em 2 versículos 3 vezes. Isaías está chamando, ei, venha, venham. Quando andamos por nossas pernas, nós não estamos andando no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem não vai a Jesus, não vai ao Pai. Então a gente precisa pensar, Isaías está dizendo, ele está pregando para nós, venham, 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 3 vezes. Ah, mas é uma condição difícil para mim. Você não tem, vem a si mesmo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, vem a si mesmo. Ah, eu já não tenho vigor, vem a si mesmo. Ah, eu não tenho tanta saúde, vem a si mesmo. Ah, eu me acho que isso não é para mim, vem a si mesmo. Então, nós temos aqui 2 grupos de pessoas, ou uma pessoa que pode se encaixar em 2 grupos, mas alguém precisa de água. E eu digo para nós,
Nós precisamos dessa água que é o Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é revelar o Cristo em nós. A obra do Espírito Santo não é revelar uma religião em nós. A obra do Espírito Santo não é revelar textos bíblicos em mim, soltos e desconectos. A obra do Espírito Santo é realizar a obra de Cristo para que sejamos boca de Deus nos dias de hoje. Então nós precisamos dessa água que é o Espírito. Pastor, mas e o vinho e o leite? O que é o vinho? O vinho fala de fartura, de produção, de resultado do plantio, fala de provisão. O vinho fala principalmente de alegria. O vinho fala principalmente de alegria. Então eu pergunto, mesmo que você não tenha dinheiro, você vai encontrar alegria no Senhor? Estão entendendo, irmãos? Ah, pastor, minha vida. Ei, venha, venha, porque o Senhor tem alegria mesmo para aquele que acha que é impossível, que não é capaz ou que nem recurso tem. E o Senhor não cobra por isso. Venha, pode comprar de mim sem dinheiro, ou seja, não precisa pagar, querido. E o leite? Quem que precisa de leite aqui de nós aqui, irmãos? O Guilherme. Leite vai falar de quê? Da simplicidade. O leite vai falar da dependência. O leite vai falar de se reconhecer como necessitado, ou alguém que precisa ser protegido. É aceitar os rudimentos de uma fé cristã e não uma doutrina religiosa de igreja A ou B, mas é entender pilar da fé cristã. É preciso entender esse leite que vai falar sobre a fertilidade. O que é a fertilidade? No sentido de crescimento, de maturidade. É alguém que está disposto a crescer. O leite vai falar de alguém que está sendo alimentado e que está crescendo. Vamos pensar o que é o crescimento. Ana, você fica lá do lado da caminha, lá do bercinho do Guilherme. Cresce, filhinho. Cresce, filhinho. Filhinho, você tem que crescer. Ninguém faz isso. Por quê? Porque o crescimento, ele é algo natural. O crescimento, ele vem de Deus. Agora, o crescimento espiritual, não. O crescimento espiritual, ele não vem. Eu durmo, eu acordei amanhã mais espiritual. Alguém aqui tem isso? Não tem, irmãos. O nosso crescimento espiritual, como que ele acontece? Indo no Espírito Santo. Isaías está dizendo, vem a mim e beba dessa água. Venha e beba dessa água. Beba da água do Espírito. Venha, que você vai encontrar alegria. Venha, que você vai se saciar. Venha, que você vai se achar. Amor, eu estou sentindo um calor terrível. Não vou mudar de lugar. Não, muda de lugar. Então a gente precisa pensar, queridos. Talvez você precise do vinho para que o seu coração seja cheio de quê? De alegria. Para que o seu coração seja cheio da presença divina. Estão entendendo, irmãos? Agora verso 2. Há uma chamada de Isaías no verso 1, para ir até ele, de forma que vá às águas, de forma que a gente alcance vinho e leite. Agora ele vai falar para quem?
Por que vocês gastam o dinheiro com aquilo que não é pão? Então aqui agora a gente tem um terceiro grupo de pessoas. Ok? Aqui agora nós temos um terceiro grupo. Alguém que tem recurso. Alguém que já tem, mas está gastando naquilo que não é necessário. O pão fala de quê? De necessidade, de suprir, de ser saciado. O pão da vida, o pão é aquilo que nos fortalece, é alimento. Então, nesse terceiro grupo de pessoas, tem pessoas que têm dinheiro, mas gastam o seu dinheiro naquilo que não deveria gastar. Tem pessoas que estão pegando aquilo que elas são capazes de gerar, aquilo que elas são capazes de ter, de adquirir, e jogando fora. Porque o dinheiro é a capacidade de o quê? De produzir. O dinheiro é o recurso que você alcançou por ter produzido. Então, tudo aquilo que nós somos capazes de produzir, precisa ser bem investido. E Isaías ainda continua, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Por que você está gastando o seu dinheiro e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ai, pastor, eu estou tão triste. Talvez a gente esteja gastando, o que fala suor? A nossa energia, o nosso vigor, a nossa melhor idade, ou a nossa mocidade, a nossa juventude. A gente deveria fazer algo proveitoso e nós estamos... As coisas de Deus é para cá, a gente está indo para cá. E às vezes eu acho que eu estou perdido. Não, você não acha não, você está perdido mesmo. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há vida fora do Senhor. Então toda vez que você está em outro caminho, o que está acontecendo? Está perdido, gente. Então Isaías está dizendo, ei, espera aí, para, eu já disse, venha e beba da água do Espírito. Ei, venha, mesmo que você acha que você não merece, que você não tenha condição, que você acha que isso não é para você, você vai encontrar alegria, você vai encontrar uma base, você vai ser renovada, você vai ser tratada, você vai ser acolhida como uma criancinha no colo. Você vai ser saciada, você vai encontrar o que você precisa. Agora, presta atenção, é uma decisão. Agora, gastar aquilo que o Senhor te deu. O Senhor te deu saúde, você está jogando ela fora. O Senhor te deu provisão, recurso, dinheiro, você está jogando fora. Você está gastando com aquilo que não é pão, que não é necessário. Ai, pastor, essa vida está tão terrível. É, principalmente para quem está trabalhando na contramão das coisas que são do Senhor. O que a Bíblia fala? O fardo do Senhor é suave e leve, mas as coisas do inimigo, o jugo é terrível, o resultado é terrível. Então a gente precisa pensar, queridos, por que a nossa vida fica mais leve quando nós servimos ao Senhor? Porque Ele prometeu um fardo suave e leve, porque Ele prometeu leite, vinho, Ele prometeu suprir cada necessidade nossa. Agora, ainda há pessoas gastando os seus recursos, gastando a sua saúde, gastando a sua vida, gastando a sua melhor, aquilo que tem de bom, e jogando fora, gastando as suas energias, o seu suor, em coisas que não satisfaz, em coisas que não alimentam a alma delas. Tem pessoas que vivem com um vazio dentro delas. Sabe qual é o título dessa mensagem de hoje? Qual é o seu valor? Qual é o seu valor? A gente precisa pensar, qual é o nosso valor? Quanto que você vale para Deus?
Quanto que você vale para você mesmo? Quanto que nós valemos para a nossa família? Irmãos, quem pagou mais caro não foi papai e mamãe. Quem pagou mais caro pela nossa vida foi Jesus. A nossa vida, nós estávamos condenados, preste atenção que eu vou dizer aqui, nós estávamos condenados, essa cruz não era de Jesus, ela era minha e sua. E a palavra de Deus fala que Jesus resgatou as nossas vidas do império das trevas. Ele pagou e comprou as nossas vidas com o seu sangue. Quando a gente vai comprar, é muito normal nós, brasileiros principalmente, né? Aqui, eu estou precisando de um telefone, quanto que é? 3 mil. Você não dá um desconto aí não? Um valorzinho melhor, te paga à vista, 2.800, não, 2.700, tá bom. Não é assim que a gente compra? Jesus não negociou o seu preço. Jesus não negociou o nosso preço, porque ele sabia o produto que ele estava comprando. E o preço que estava posto, ele pagou. Não houve negociação, porque Jesus sabia o valor. Porque a nossa Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Queridos, pense nisso. Quanto vale? Qual é o nosso valor? Abra comigo 1 Pedro 1, verso 18. Diz assim a palavra: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram comprados da vida inútil que os seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Queridos, preste atenção. O dólar sempre vale o mesmo valor todo dia? Ele sobe, desce, sobe, desce. Você liga a televisão lá, o dólar subiu, porque o dólar caiu. Sim ou não? O ouro é a mesma coisa, a prata é a mesma coisa. Olha, o ouro subiu, está valendo muito, está muito caro. Olha, agora deu uma quedinha. Então, o que Jesus está falando, Pedro está dizendo para nós? Olha, nós não fomos comprados com algo que muda o valor. O sangue de Cristo tem um valor só, é um valor de eternidade. Não muda, não flutua, não muda pensamentos. O sangue de Cristo salvou, salva e continua salvando. Não tem negociação, não tem flutuação, não tem mercado de câmbio. Vamos esperar ver se cai um pouquinho para a gente comprar essa ação de Cristo. Não tem isso, não é bolsa de valor. O valor está estabelecido. E ele falou, está consumado, ou seja, está pago. Está pago. Aí eu pergunto para você, e eu faço a pergunta para mim, qual o meu valor? Qual o seu valor? Quanto nós valemos? Para Cristo, tudo, a vida, uma entrega, um derramamento de sangue, uma morte, uma obediência a Deus Pai. Agora, e para nós? Será que nós entendemos isso dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa? Será que a gente entende que Jesus, o mesmo preço pago pela minha vida é pela vida do meu filho Vitor? Que o mesmo preço que foi pago vale para Renata? Que a mesma salvação que eu tenho para mim tem para ela? Mas ela goza disso? Como nós vivemos a nossa vida
Nós usufruímos de todo o benefício da vida com Cristo? Nós diminuímos o valor do sangue? Nós diminuímos a obra de Cristo? Ou nós não nos importamos com ela? Queridos, preste muita atenção. Nós precisamos pensar: qual é o projeto de Deus para a minha família esse ano? Qual é o projeto de Deus para os meus familiares esse ano? Quantas vidas vão se render esse ano? Quantas vidas vão encontrar verdadeiramente o amor do Senhor? Vão gozar do amor do Senhor? Vão encontrar aquilo que estão perdidos? Muitas das vezes nós estamos querendo levar as pessoas a uma religião. Queridos, ninguém resiste ao amor de Jesus. Ninguém resiste ao amor de Jesus. Eu não posso fazer quase nada, mas o nosso Deus pode todas as coisas. Agora, tudo é possível que crê nesse Deus. Não é sobre eu, não é sobre o tamanho da minha fé, é sobre saber quem é Deus. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei quem é meu pai, eu fico confuso. Eu sei quem eu sou ou não? Eu sei que eu sou filho da Lili, sou filho do Afonso. Isso faz sentido para mim. Então, como pessoa que eu sou, eu sei com quem eu pareço, o que eu tenho puxado. Agora, essa é a mesma verdade espiritual, porque se eu não entendi a paternidade de Deus, você não entende que você é filho de Deus. Você não entende que você tem que relacionar com Deus. Você não entende que você tem que ouvir seu pai. A gente precisa pensar nisso, queridos. Qual é o seu valor? Jesus não negociou. Jesus não fez pechincha. Jesus pagou o preço. Jesus entregou-se. Jesus obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. Nós precisamos pensar qual é o seu valor. Queridos, quando nós não sabemos o nosso valor, nós trocamos por qualquer coisa. Nós achamos que a gente não vale nada, esquecemos quem nós somos, ou o valor que foi pago pela nossa vida. A gente precisa pensar a respeito da vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, nós precisamos, ó Deus, dessa água do Espírito. Pai, nós precisamos entender, ó Deus, a obra do teu Espírito Santo em nós. Pai, nós precisamos entender que o Senhor tem alegria para nós. Pai, nós precisamos entender o processo de um crescimento, de um amadurecimento. Pai, nós quando nos convertemos, Pai, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, Pai, nós somos dependentes desse leite, dessa preparação. Pai, eu venho pedir ao Senhor que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Pai, que o teu Espírito Santo seja sobre nós, Senhor. Pai, que nós possamos sair daqui essa noite, pensando sobre as nossas esposas, filhos, esposos, nossos papais, Pai, nossas mamães, nossos irmãos. Pai, eles entendem isso, eles têm essa mensagem. Pai, eles estão encontrando a água do teu Espírito Santo. Pai, eles têm alegria, eles encontram esse vinho. Pai, eles encontram esse leite. Pai, eu venho pedir ao Senhor. Pai, derrama a tua graça, a tua unção, Pai, sobre aqueles que nos ouvem aqui essa noite. Seja aqui na presença, aqui no culto, seja, Deus, pela rede social, para aqueles que estão em casa agora, para aqueles que estarão ouvindo essa mensagem, talvez daqui 10 anos.
Pai, o Senhor é Deus, Pai, o Senhor é Deus do Cronos, do Kairos e não do Cronos. O Senhor não está preso ao nosso tempo. Pai, o Senhor é Deus, Deus de eternidade. Oh, Pai, eu venho pedir ao Senhor, Pai. Pai, esse Deus que prometeu, Pai, que cumpre, Pai, que o Senhor continue, ó Deus, a fazer nas nossas vidas. Pai, faz na nossa casa, Pai, faz nos nossos filhos, Pai, faz nos nossos sobrinhos. Oh, Deus, faz, ó Deus, na vida dos nossos irmãos, Pai, dos nossos tios. Oh, Deus, completa a Tua obra. Pai, nós profetizamos salvação na nossa família. Pai, nós profetizamos salvação na nossa casa. Pai, nós profetizamos salvação na igreja. Pai, nós profetizamos transformação. Pai, nós profetizamos crescimento. Profetizamos maturidade, Senhor. Pai, nós profetizamos pessoas que entenderam que o crescimento humano, ele é natural, mas o crescimento espiritual, Senhor, ele é na medida que nós relacionamos com o Senhor, na medida que nós temos sede do Senhor, na medida que nós nos derramamos no Senhor, na medida que nós esperamos no Senhor, na medida, Deus, que nós nos entregamos ao Senhor. Pai, completa a Tua obra, Senhor. Pai, aviva a Tua obra, Senhor. Pai, aviva a Tua igreja, Senhor. Pai, aviva, Deus, as nossas vidas. Pai, que o Espírito que habita em nós seja vivificado, Senhor, para que as coisas espirituais, Senhor, possam ser entendidas, possam ser discernidas, ó Pai. Pai, nos mova a decisão, nos mova a um caminho de transição, Pai, nos mova a caminhos de salvação. Pai, não queremos gastar o nosso tempo, não queremos gastar as nossas energias, Pai, naquilo que não é do Senhor, naquilo que não produz vida. Pai, o Senhor é o caminho, Pai, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Pai, ninguém vai a Deus se não for em Cristo Jesus. Pai, nós nos posicionamos aqui essa noite. Derrama o Teu poder, Senhor, derrama a Tua graça. Pai, a Tua palavra, ela é verdade, a Tua palavra, ela é pregada. Pai, nós encontramos no Senhor tudo o que precisamos. Pai, nós temos no Senhor tudo que um pai quer para um filho. Pai, nós encontramos refrigério nessa água. Pai, nós encontramos crescimento nessa água. Pai, nós encontramos maturidade nessa água. Pai, nós somos alegres, ó Deus, por esse vinho. Somos, ó Deus, renovados nesse vinho, ó Pai. Oh, Deus santo e poderoso é o Teu nome. Ó Pai, nós encontramos o nosso crescimento espiritual nesse leite. Oh, Deus, oh, Pai, seja o Senhor sobre nós, Senhor. Pai, derrama, Senhor, sobre nós o Teu renovo, a Tua graça. Oh, Pai, o Teu favor, Senhor. Oh, Pai, nós Te pedimos, Senhor. Pai, nos dê um projeto de salvação para a nossa família, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Deus, lançar nomes num caderno e orar por essas pessoas e alcançar essas pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós estejamos despertados, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Adore o Senhor, queridos. Vamos ficar de pé. Adore o Senhor. A Ti eu vou clamar.